Isaías 55. Venham todos vocês que estão com sede. Quem está com sede aí? Falar em sede, meus irmãos. Vou tomar um pouco. Venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, compram e comam. Venham, compre vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não o conhecem se apresentarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois Ele lhe concedeu esplendor. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos os meus, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, relacionamento com o Senhor é o princípio do êxito, é o princípio do nosso sucesso como pessoa, como pai, como filho, como amigo, como um cristão. É o segredo do sucesso dos relacionamentos. Por isso que Deus falou no meu coração, volta lá no início. Volta lá em quando você não tinha forma e era vazio. Era assim que a terra estava antes de Deus declarar a palavra. Sem forma e vazio. É desse jeito, meus irmãos, que nós estávamos antes da atuação do Espírito Santo em nós. Antes da palavra entrar no nosso coração e nós recebermos aquele que constrói, que está construindo, porque a nossa vida é um grande processo, construindo em nós um caráter, construindo e forjando em nós aquilo que Deus espera de cada um de nós. Para estarmos num exército, nós precisamos começar a aprender, começar a ouvir o Senhor. Voltar lá para o Éden, voltar para o jardim, entender que ouvir a voz do Pai, e aí, como o pastor Douglas falou, né? O Pai,
Ele é o balizador. Da mesma forma em que nós estamos aprendendo a dar tudo para o Senhor, porque o nosso Pai já fez essa aferição, já temos essa medida, e nós não podemos andar embaixo disso. Essa é a medida, dar tudo ao Senhor, né? Da mesma forma, Deus, Ele quer forjar em nós essa mesma medida. Então, meus irmãos, quando Deus, Ele nos leva lá para o Éden, quando nos começa a falar do amor, a ministrar, isso é para que aquele vazio que existia dentro de cada um de nós, aquele conceito que a gente traz, eu rapidamente vou falar, eu vim de um berço católico, apostólico romano, toda a família católico, e eu me lembro, eu ia atrás, várias vezes atrás de procissão, cresci assim nesse meio, vendo os meus avós, os meus pais fazerem. Daí a importância da gente levar a sério Deus, daí a importância da gente ter uma firmeza no Senhor, porque os nossos filhos aprendem, os nossos filhos recebem e nos veem com compromisso com o nosso Deus. E eu vivi isso e fui crescendo nesse ambiente. Aos 10 anos, nós mudamos para Uberlândia, cheguei com 9 anos, com 10 anos eu tive um sonho que marcou minha vida, mas eu não entendia. Eu sonhei que eu abria o guarda-roupa, e antigamente usava muito de ter espelho na porta, e quando eu olhava, eu não via a minha imagem, mas eu via a imagem de Jesus olhando para mim. Jesus não estava como eu via nas procissões, olhinho fechado, morto, inerte, sem nada poder fazer, não. Jesus estava olhando para mim, mas eu não entendi, mas hoje eu entendo. Aquilo já era um apontamento para aquilo que ia acontecer na minha vida. Meus irmãos, existe um propósito na nossa vida. Sabe qual que é o propósito? Refletir a imagem do nosso Deus, refletir a imagem do Senhor em tudo que fizermos, espalharmos o bom perfume de Cristo nos ambientes que a gente passar, deixar uma marca do Senhor. Meus irmãos, talvez você está pensando assim, não, eu estou tão longe disso. Engano seu. Não subestime aquilo que Deus colocou dentro de você. Você tem tudo que você precisa, está aí dentro. O Espírito Santo de Deus, Ele está aí para te fazer um homem ou uma mulher melhor, assim como Ele está construindo em mim, a cada dia, porque eu disse que isso é um processo, e só vamos terminar quando a gente for para a glória, porque a palavra fala, em Gálatas 5,17, que nós temos uma guerra interna entre o Espírito e a carne. A carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Para que a gente não faça o que a gente quer, a gente precisa dar espaço para o Espírito Santo. A gente precisa buscar, e é nesse jardim, é nesse relacionamento com o Senhor, que nós vamos amadurecer. Meus irmãos, lá, lembra do seu primeiro contato com o Senhor, o primeiro contato com a palavra, quando você saiu do seu lugar e entregou sua vida a Jesus. Lembra, faz um flashback aí. É esse momento que Deus quer resgatar no seu coração. O momento da decisão, o momento que você falou, sim, eu quero o Senhor na minha vida, eu quero fazer algo diferente, eu não quero continuar para onde eu estou indo, porque eu sei que esse é um caminho de morte espiritual, mas eu quero algo novo. É essa chama que Deus quer incendiar dentro de nós, hoje, essa noite, mexer com cada um de nós, abalar as nossas estruturas, meus irmãos. Foi dessa forma, quando Deus estava lá no monte, que ia descer para falar com o seu povo, desde o momento,
né? Porque Deus ele não queria colocar leis, mas Ele queria se relacionar com o Pai, e o povo não entendia. E abalou as estruturas, meus irmãos. É isso que Deus quer fazer, quer nos chacoalhar essa noite, abalar as nossas estruturas, trazer você novamente para o primeiro amor, trazer você para aquele amor, para aquele momento de decisão, que você falou, eu quero seguir esse caminho, eu quero algo diferente na minha vida, eu não quero continuar assim, mentindo, prostituindo, eu não quero continuar nesse caminho de erro, mas eu quero algo novo. E a palavra diz que em Jesus nós somos nova criatura. Tudo se fez novo, meus irmãos. Todo dia tem que ter novidade na nossa vida. Porque Deus é um Deus relacional. Deus ele trabalha em nós para se manifestar nos ambientes em que nós formos inseridos. É isso que Deus quer fazer. Então Deus investe em você o melhor que Ele tem, o seu espírito. Porque o Filho voltou, está lá do lado do Pai, mas Ele não nos deixou órfãos. Ele enviou o seu Espírito para nos ajudar. Lógico, meus irmãos, que nós mesmos nós não vamos dar conta. Sozinhos nós não vamos dar conta. Jesus já sabia, o Senhor já sabia, tinha um plano perfeito. Colocou dentro de você, dentro de mim, o Espírito Santo. E sabe para que Ele coloca o Espírito Santo em nós? Para nos ativar, para nos desamarrar de tudo aquilo que ficou no passado. Como eu disse, eu cresci num ambiente assim. E aquela religiosidade, eu fui trazendo dentro do meu coração. Aquele conceito de religiosidade, de doutrinas. Eu não fazia ideia de que Deus era um Deus relacional. Eu preocupava em ir para o céu. Eu não me preocupava em me transformar para influenciar em vida. É isso que Deus quer que nós façamos. É isso. Meus irmãos, às vezes a igreja está preocupada demais em se manter, fechar as portas, manter em santidade, se conservar para ir para o céu. E nós já ouvimos a palavra aqui, que às vezes nós podemos estar indo para o céu e Jesus está vindo para a terra, para reinar com os seus, com a sua igreja. Então nós precisamos ter uma coerência. Eu pensava em me manter e fazer as coisas certas. E às vezes eu até me gabava, puxa vida, vou tantas vezes na missa. Eu saía muito com meu avô, ia todo dia 22 lá em Belo Horizonte, quando eu morava lá, porque a minha vida foi assim, uma ida e uma volta para Uberlândia. Eu perdi minha mãe, eu era filho único, perdi minha mãe com 22 anos. Minha mãe era uma mulher extraordinária, vivia para casa e perdeu 7 filhos. 7 filhos. E um dia, um belo dia, meu pai me chama, quando eu tinha 14 anos, fala, meu filho, eu preciso que você seja meu amigo. Quero te mostrar uma coisa, mas você não pode contar para sua mãe. E aí ele me levou, meus irmãos, eu tinha 14 anos, idade cronológica, mas na mente, eu era muito imaturo. Eu era tímido demais. Ontem o pastor falou que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Glória a Deus, que hoje vocês estão vendo que não tem timidez, graças a Deus. Mas eu escondia das pessoas. Eu morava num apartamento, ficava às vezes olhando para a rua. Quando alguém passava na rua e fazia que ia olhar, eu escondia de trás da cortina. Eu ia para as festas e ficava olhando para baixo. Tinha um complexo, não sei com o quê. Meu pai me levou então para conhecer o meu irmão. Como assim, né? Eu olhava meu pai todo dia, lia a Bíblia antes de sair de casa. Ia para a missa, olhava assim, via uma família perfeita. E até conversava com os amigos meus que tinham pais separados. Falava assim, eu não, minha família é top, perfeita. Meu pai, o casamento do meu pai, mas da minha mãe é show de bola.
tudo casca, meus irmãos. Quando eu cheguei e fui apresentado ao meu irmão, tudo aquele altar que eu tinha, o altar que eu tinha feito, eu tinha colocado meu pai lá, e aquela imagem se quebrou. A decepção foi muito grande, mas eu não imagino a dor que a minha mãe sentiu. Com certeza foi muito maior, porque ela foi acometida de câncer e com 9 meses ela faleceu. Eu participei todo desse período, tudo. Antes eu falava, antes de ser curado. Por isso que eu digo que tudo é um processo na nossa vida. Antes de ser curado eu falava e chorava, doía. Às vezes você está pensando algo aí, lembrando de algo que está doendo dentro de você. Mas Deus tem a cura. Deus tem a cura para quando você se lembrar, você ver só cicatrizes, só marcas, e você falar assim: eu passei por isso, eu venci, sofri, mas venci. Aí, meus irmãos, perdi minha mãe com 22 anos, mais uma vez, né, idade cronológica, porque eu era muito imaturo, não gostava de trabalhar. Comecei a trabalhar, a primeira experiência com trabalho foi aos 18 anos, depois que eu perdi minha mãe, a casa caiu, tinha uma situação financeira tranquila, meu pai me dava tudo que eu queria, que ele podia, porque na época também ele tinha uma situação boa, era carrinho, era calça de marca, camisa de marca, tênis de marca, estava ouvindo o pastor falar aqui, era a minha preocupação, ir para as festinhas, e aí quando eu perdi minha mãe, na outra semana, meu pai já foi morar com a mulher, com a mãe do filho dele, e aí já não era um filho só, ele já tinha 2, eu não sabia, minha mãe morreu sabendo de um só também. Bom, Deus é tão maravilhoso, que nas circunstâncias que você acha que é o fim, que acabou, Deus te mostra que existe algo para ser construído na sua vida. Aí fui para Belo Horizonte, na casa da minha avó, minha segunda mãe. E aí, num belo dia 17 de abril, às 10 horas da manhã, lembro até as horas, que eu entro no ônibus, eu encontro a minha amada. Meus irmãos, eu fui tão cara de pau, que ela sentou no banco, só tinha ela dentro do ônibus, porque o ônibus tinha acabado de sair do final. Ela sentou na ponta para ninguém pedir, mas eu cheguei lá e pedi. Pedi, me dá licença, deixa eu sentar do seu lado. Ela pegou, olhou para mim assim. Não, mas aí eu já estava passando o processo, né? Às vezes a necessidade faz com que a timidez vá embora, né? Glória a Deus. Meus irmãos, foi coisa que dá filme. Eu peguei um ônibus, comecei a perguntar as horas, né? Isso é antigo, tá? Hoje não usa mais você perguntar horas, né? Tem outros papos. Naquela época usava muito, quantas horas? Ela olhou para mim assim com cara feia. Mas não tinha jeito de ficar feia, amor. Não tinha jeito. Chegou próximo ao Ceasa lá, deu uma briga entre o motorista e o cobrador. Não, entre o motorista e o cobrador. Entre o passageiro e o motorista, desceram, começaram a brigar, veio uma turma. Eu sei que o negócio, o motorista subiu, todo cheio de sangue, e falou: olha, descem porque vai vir um outro ônibus, vocês vão trocar de ônibus. E aí foi a oportunidade. Eu cheguei para ele e falei assim: amor não. Aí também nem tanto, né? Eu falei assim: pode deixar que eu te protejo, fica aqui pertinho de mim. Gente, o que Deus tem para fazer não tem jeito. Timidez, né? Aí, nós começamos a conversar, e aí a tia dela morava perto da minha tia, ela já via que eu não era tão estranho assim.
Minha tia era gente boa. Meus irmãos, a única crente da família, ela conhecia a única crente da família. E aí, tia Maria, foi a primeira que ligava para mim e falava: meu filho, você precisa de visitar a minha igreja. Começou a semear na minha vida. E o testemunho dela fez com que ela tivesse uma boa impressão, né? E aí eu peguei o endereço e depois fui na casa dela e começamos a namorar. Daí 2 anos nos casamos. Se ela soubesse aonde que ela estava entrando. O que eu digo é o seguinte, meus irmãos: Deus, Ele não mostra para nós o processo, Ele tem um alvo. Se a gente pudesse olhar o processo, a gente às vezes não encarava. Hoje ela está tendo uma realidade diferente, né, amor? Mas o processo foi doloroso, não foi fácil. Eu era muito egoísta, muito imaturo, não estava preparado para casar. Eu estava preparado para receber uma outra mãe, confundi tudo, a cabeça ficou toda confusa. E na verdade, a gente não pode casar com essa pretensão, né? É jogar uma carga muito pesada nos ombros da outra pessoa. Você jogar uma expectativa no ombro do outro é muito complicado. Mas, glória a Deus, nós passamos por todo esse período. Casamento teve uma época, um tempo atrás, né, irmão? Ficou assim, por um fio, mas existia algo que o Senhor queria fazer. Queria restaurar. E aí, nós estamos, hoje eu vou falar com os irmãos, que é a melhor fase da minha vida. E Deus, Ele não faz nada pela metade. Primeiro Ele tem que te mudar. Primeiro Ele tem que te moer. Primeiro Ele tem que te quebrar. É o que a palavra de Deus, nós acabamos de ler aqui. Venha aqueles que têm sede. É de graça, meus irmãos. Primeira coisa é a salvação. Nós temos que entender que, embora seja de graça para nós, custou muito para o Senhor. E às vezes aquilo que a gente recebe gratuitamente, a gente não dá tanto valor. A gente não pensa, apenas a gente recebe e guarda lá. Continua vivendo a vida, né? Tranquila, pacata, fazendo uma coisinha aqui, outra ali, indo de vez em quando na igreja. E às vezes a gente acha que está muito bom assim. Mas Deus, Ele espera muito mais de nós. Como eu disse, Deus, Ele está nos convocando essa noite para algo que Ele quer fazer. Amém? Esse texto em Isaías foi depois que o povo estava voltando para o propósito, para Jerusalém. Depois de um período grande, exilados na Babilônia, mas só aproximadamente 45 mil pessoas estavam voltando. O resto ficou. Eles estavam voltando para edificar, né, o templo. E a glória desse templo seria muito maior do que a primeira. E aí Isaías está falando conosco aqui, uma menção, né, a Jesus, que viria. Com certeza você convocará nações que você não conhece, nações que você não conhece, se apresentarão até você por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois Ele lhe concedeu glória e esplendor. Quanto mais a gente se relaciona com o Senhor, quanto mais a gente tem intimidade com Deus, com aquele que nos criou, mais a gente fica parecido com Ele, mais a glória de Deus se faz presente na nossa vida. A palavra de Deus diz que aquele que teme ao Senhor, o Senhor faz conhecer os seus segredos. Meus irmãos, nós precisamos de conhecer o coração de Deus, cada dia mais. O relacionamento
na nossa família, na nossa casa, com as pessoas. Você não conhece as pessoas sem você se relacionar. O tempo é que vai dizer, o tempo é que vai formar, é um processo que vai edificar aquela relação. E com Deus é assim. A palavra está dizendo aqui que os pensamentos de Deus não são os pensamentos nossos, os planos e os caminhos do Senhor não são os nossos. Por quê? Porque Deus está nos chamando a mudar a nossa mente, aquilo que é o entendimento nosso, antes, né, de Jesus e depois do encontro com o Senhor. Está falando a respeito da minha infância, da minha juventude, e depois que eu me casei. A minha avó, ela faleceu ano passado, e minha avó tinha uma postura que me chamava a atenção. Ela era muito firme naquilo que ela acreditava. E um dia ela chegou da missa, cheia de santinho, e eu estava na casa da minha prima, ela estava visitando a minha prima aqui em Uberlândia. E aí, quando ela me viu assim, ela falou assim: pois é, né, meu filho? A gente tem que lutar por aquilo que a gente acredita. Meus irmãos, aquilo foi assim, um tapa de luva que Deus estava me dando. Você tem lutado por aquilo que você acredita? Às vezes eu passo na frente, lá no bairro que a gente mora, Cidade Jardim, lá tem 9 centros. E tem na rua, uma das ruas principais lá, que fica assim de carro. Quantas pessoas, meus irmãos, buscando, né, o caminho errado, buscando fazer as obras, para ter uma chance de voltar na outra vida. Olha para você ver que loucura. A palavra em Hebreus diz que ao homem cabe morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Essas pessoas estão indo por um caminho errado. E quantas pessoas estão entrando por caminhos errados? Às vezes nós não apresentamos o caminho. Às vezes nós não apresentamos o Pai para ela. Jesus, ele veio e apresentou o Pai. Às vezes nós não estamos apresentando o Pai. Às vezes nós estamos fazendo até uma propaganda enganosa, afastando, sendo pé de tropeço na vida de alguém. Mas algo que enche o nosso coração de esperança é porque, assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam sem fazer aquilo que eles foram designados, é assim a palavra de Deus. É assim a palavra de Deus na nossa vida. Meus irmãos, por isso é que nós precisamos ter um coração receptivo. Por isso é que nós precisamos de buscar esse alimento espiritual. Por isso é que nós precisamos ter essa convicção do Deus que a gente serve. A palavra em Daniel 11 diz que o povo que conhece o seu Deus é um povo forte e um povo ativo. Um povo forte e um povo ativo. O exército que vai lutar pela causa do nosso Deus, o exército que Deus me mostrou, somos nós, meus irmãos. Precisa ser forte e ativo na medida em que conhecemos o nosso Deus. A palavra em Oséias diz: prossigamos em conhecer o nosso Deus. É conhecer a Deus, conhecer os segredos. Imagina, meus irmãos, você já contou um segredo para algum amigo? Para alguém que você confia? A gente não precisa confiar para compartilhar um segredo. Imagina Deus compartilhando com você os segredos do coração dele. Meus irmãos, é esse lugar que eu quero. É esse lugar que você tem certeza que deseja também. Um lugar no coração de Deus que Ele está compartilhando com você aquilo que Ele quer fazer.
se precisou tanto da igreja sair das suas paredes e se manifestar como nos dias de hoje. Meus irmãos, está uma crise de relacionamentos, uma crise de confiança. Esse mundo nosso, essa correria, as pessoas buscando aquilo que é para elas, aquilo que é necessidade delas. Eu viajo muito, eu visito aproximadamente 23 cidades. Eu ando bastante todos os meses. Eu sou representante, consultor de medicamento. E quando você chega, que você lança uma semente, é como se você chegar num pesca e pague e jogar um alimento. Meus irmãos, as pessoas estão buscando algo que elas ainda não conhecem, às vezes elas ouviram falar, mas quando elas têm contato, e é por isso que nós precisamos de entender isso, nós carregamos dentro de nós a glória. Nós somos tabernáculo vivo do Senhor, nós somos templo do Espírito Santo. Talvez a gente fique assim, caminhando, como se nada tivesse acontecido, como se talvez eu decidisse servir a Jesus e ficasse por isso mesmo. Desse um paz do Senhor quando eu vejo meu irmão, me contentando em me guardar, em não pecar, tendo cuidado, lutando com a minha carne. Meus irmãos, esse é o lugar da igreja que ficou para trás. Essa igreja que nós estamos recebendo a palavra, a igreja de agora, dos nossos dias, uma igreja que precisa se revelar e se manifestar, é essa igreja que nós fazemos parte. É isso que nós precisamos de ter no nosso espírito, esse anseio, esse amor por vidas, por transformar ambientes, por influenciar, não ser influenciado. Chega disso, meus irmãos, chega de uma falsa doutrina. Meus irmãos, eu cresci entendendo que doutrinas e dogmas eram mais para exercer juízo do que para exercer a justiça de Deus. Eu não entendia. Hoje eu entendo. Hoje eu sei que quando Jesus se apresentou para mim, mesmo que num sonho, Ele estava dizendo: eu conto com você, eu vou me manifestar na sua vida, a ponto de você, quando chegar nos lugares, as pessoas vão ver o meu brilho, vão ver a minha face através de você. Meus irmãos, isso não é privilégio de um, não. Isso não é privilégio de um. Como o pastor estava dizendo aqui, homens de Deus que viveram algo sobrenatural. Esse é o chamado para nós. Esse é o chamado para cada um de nós. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz, os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e toda árvore do campo baterão palma no lugar do espinheiro, que será o pinheiro, e em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Meus irmãos, a murta é uma planta que fica verdinho de verão a verão, ela não murcha. É isso que Deus quer de nós. Independente das circunstâncias, independente das pressões que nós vamos passar. Por isso é que o relacionamento com o Senhor tem que ser um relacionamento de intimidade. Nós vamos estar sempre floridos e frutíferos. É esse que é o propósito de Deus, a minha e na sua vida. É assim que nós vamos nos habilitar a fazermos parte de um grande exército. Um exército que vai além, que vai romper as portas do inferno. É esse o exército que Jesus apresentava como a sua igreja. Quando Jesus chega para os discípulos e pergunta: quem dizes que eu sou? É a mesma pergunta que ele está fazendo aqui essa noite. Quem que hoje nós dizemos que Jesus é para nós, na nossa vida? Ele é tudo? Ele é 10%, 20%, 90%? Quem Jesus é para nós hoje? O que Ele representa como prioridade para a nossa vida hoje?
Meus irmãos, minha avó faleceu tem 1 ano, e aquela mesma ousadia que ela teve, Deus me usou no enterro dela, um momento difícil, como eu disse, minha segunda mãe, uma pessoa muito importante, uma pessoa em que quando eu me converti, ela virou para mim e falou assim: meu filho, pior notícia que você tinha para me dar. É engraçado que quando eu estava no mundão, fazendo coisas do arco da velha, estava tudo bem. A partir do momento em que eu me converto ao Senhor, foi a pior notícia que ela podia ter recebido. Mas a palavra do Senhor diz que aonde tiver uma família de 5 pessoas, vai haver divisão. Deus, ele veio para confrontar. E aí nós precisamos saber quem é Jesus na nossa vida. Quem é Jesus na nossa vida? Para nós, no momento de confronto, nós decidimos por Ele. Sabe por quê? Porque nós decidimos pelo Senhor e sermos fiéis naquilo que a gente acredita. Nós vamos colher frutos disso, dessa nossa decisão. Minha avó, quando tinha algum problema, pensa numa família com problema, a maioria separados, desquitados, ela ligava para mim: meu filho, você tem muita fé com Jesus, pede Ele. Às vezes eu ia visitar ela na casa dela, me chamava: faz aquela oração, vem cá, faz aquela oração. Meus irmãos, da má notícia, da pior notícia, já começou a mudar. Ela já começou a reverenciar, não a minha vida, mas aquilo que eu acreditava, aquilo que eu carregava, e fazia diferença na vida dela. Naquele momento em que teve rituais lá, né? Todos aqueles rituais idólatras. Aí eu pedi licença, falei: olha, gente, o pessoal já estava saindo da sala do velório. Eu falei: olha, eu queria dar um testemunho de vida da minha avó. Vocês poderiam, aqueles que quisessem, puder, voltar. Aí o pessoal voltou. Era o testemunho da minha avó, né? E ali eu pude semear. Usei da fé dela e da fé daquelas pessoas para direcionar para Jesus. Eu comecei a falar: olha, minha avó, eu via minha avó levantando de madrugada, porque a minha bisavó morava com ela, e ela fazia as necessidades na cama, e ela tinha que levantar de madrugada, trocar a minha avó, e era o maior carinho, dava banho de madrugada, e meu avô acordava cedo, e ela com o maior carinho, trocava: mãe, trocava ela, dava banho, e eu via aquilo, eu via aquela entrega, aquele amor. E aí eu comecei a falar da fidelidade dela como filha. E falei: olha, a palavra de Deus, o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe. E a minha avó foi uma filha exemplar. Eu via minha avó fazendo isso. Como esposa, e a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Eu sempre via minha avó submissa, caminhando lado a lado com meu avô, ensinando os filhos, naquilo que ela acreditava, mas ensinando os filhos a temer a Deus. Meus irmãos, e cada qualidade que minha avó tinha, eu convergia para a palavra de Deus. E no final, pessoas estavam quebrantadas. Por quê? Sedentas pela palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela não volta vazia. Não pensa que aquela pessoa que você está tentando, falando, semeando no coração dela, ainda não está vendo resultado. Calma, Deus está gerando, está fazendo. E a palavra do Senhor diz que o Espírito seria
será derramado sobre toda a carne. Faça a sua parte. Faça a sua parte. E o Espírito Santo, com certeza, vai fazer a dele. Meus irmãos, Jeremias 18 fala da casa do oleiro. Nós não vamos ler. Anota, depois você lê na sua casa. Fala a respeito de o oleiro, Deus, fazendo os vasos de barro. Primeira coisa que nós precisamos de entender, que nós somos vasos na mão do oleiro. Nós estamos nesse processo. Um dia aceitamos a Jesus, nos tornamos filhos, mas precisamos de amadurecer. E no processo de amadurecimento, é um processo em que o oleiro está trabalhando com o vaso. Muitas vezes o vaso quebra e não tem melhor lugar para um vaso quebrar do que nas mãos do Pai. Não tem lugar melhor para você se quebrantar do que nos braços do Pai. Meus irmãos, é o lugar mais seguro. É o lugar em que você encontra consolo, você encontra guarita, nos braços do Pai. E Ele vai fazer, quantas vezes forem necessários, Ele vai te quebrar para trazer você para o propósito. Essa palavra de Isaías estava trazendo, foi quando o povo estava voltando para Jerusalém, voltando para o propósito. E ali eles iam experimentar de uma glória maior do que a primeira. Da mesma forma que aquele povo viveu no exílio, experimentou culturas diferentes, e muitos, a grande maioria, ficou por ali, porque estava cômodo para eles. Muitas vezes a gente está vivendo isso, vivendo um cristianismo morno, buscando as nossas necessidades, buscando aquilo que é do nosso interesse, flertando com o pecado, achando que é peso demais buscar o Senhor, fazer um jejum, orar, ser fiel à palavra e a princípios do Senhor. Mas a gente se esquece que nós temos uma vida, uma oportunidade. E o tempo passa muito depressa, meus irmãos. Ontem eu tinha 20, hoje eu tenho 35, 51. 51, meus irmãos, com um corpinho de 49. Não posso relaxar a barriga. O tempo passa muito depressa. Em certos casos, é até bom, né? Porque quando você vê aquela tribulação, aquela pressão já passou. Mas Deus, Ele quer que, independente das circunstâncias, que a gente viva intensamente, dia após dia. Dia após dia. O vaso, ele precisa de submeter ao oleiro. Nós precisamos submeter a nossa vida ao Senhor, aquilo que Ele quer fazer. Deus, para forjar, para levantar um exército, Ele precisa que nós, em primeiro lugar, atendamos ao chamado, aquele que nos arregimenta, aquele que nos está nos convocando. Nós precisamos dizer sim. Sim ao Senhor. São processos que nós vamos passando, meus irmãos, na nossa vida, processo que nós vamos amadurecendo. O vaso ali, o barro, o oleiro precisa tirar as pedrinhas, precisa selecionar o barro, precisa limpar, amassar. E depois colocar aquele vaso para secar. É um período, é um propósito, é um processo. Leva tempo. É como a irmã Karine falou, nós estamos recebendo tanta palavra aqui. Nós temos sido confrontados com a palavra,
recebendo uma riqueza, algo do céu para nos ativar, para nos forjar, para nos mostrar a direção, para fazer com que nós sejamos habilitados, para que a gente entenda aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Mas Ele, como eu disse no início, Ele quer fazer em nós, mas através de nós. Não quer que pare em nós, não tem sentido, meus irmãos. Uma igreja que às vezes fica um lambendo ferida do outro. Não é esse o propósito do Senhor. O propósito é levantar um exército para curar lá fora, para invadir ali o inferno, para ir atrás da necessidade das pessoas. É isso que Deus quer. Aleluia. Muitas vezes a igreja fica igual o corpo de bombeiro. Tem um incêndio ali, vai lá, apaga. Tem um problema de relacionamento ali, vai, pá, tá. E a coisa vai passando. As pessoas às vezes vão... É lógico que tem problemas, todos nós temos problema. Mas as pessoas precisam de amadurecer. E buscar o Senhor, e buscar a cura, buscar a restauração, caminhar, amadurecer, entender que elas estão sendo forjadas para um propósito, para um serviço. Não é só esperar. Eu vou esperar o pastor vir aqui para orar. Meus irmãos, você tem autoridade no nome de Jesus. Impõe as suas mãos. A libertação, ela tem mais a ver com dentro de nós, com aquilo que nós decidimos. A palavra, ela liberta, ela cura, ela salva, ela faz uma limpeza. O que nós não podemos é ficarmos vazios, como lá no início estávamos, sem formas, deformados, a forma do mundo. Não, meus irmãos. A palavra em Joel, e aí sim, e aí a convocação para o exército. Joel 3, 9 e 10. Se você quiser abrir, por favor. Joel 3, 9 e 10. Diz assim: proclamem isto às nações, preparem-se para a guerra, despertem os guerreiros, todos os homens de guerra aproximem-se e ataquem, forjem os seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices façam lanças. Diga ao fraco, sou forte. Em outra versão, diga ao fraco, sou um guerreiro. Primeira coisa que essa palavra está dizendo, primeira coisa que Deus está falando para nós, para que nós sejamos despertados. Talvez você já ouviu essa palavra, talvez a maioria das coisas que eu disse aqui você já ouviu N vezes, mas Deus quer derramar o Espírito dEle, Ele quer mexer conosco essa noite, para que a gente seja despertado. Desperta e levantem-se valentes. Amém? Levantem-se os valentes. Meus irmãos, despertem os guerreiros, todos os homens de guerra aproximem e ataquem, forjem os seus arados, fazendo dele espadas. Aqui estão falando de agricultores, não está falando de guerreiros, não. Está falando de pessoas que trabalhavam no campo ali. Está falando de mim e de você, um vendedor, um autônomo, um médico, um dentista, um professor, psicólogo. Forge as suas armas. Não esqueça da espada do Espírito. Forgem as suas armas. Está falando aqui para a gente improvisar, meus irmãos. Improvisar. Deus já colocou dentro de você aquilo que você precisa. A palavra do Senhor diz que vai, apresenta aos governadores, apresentem às autoridades, que lá eu vou colocar as palavras certas na boca de vocês.
Nós precisamos de ser esse exército. Por isso Deus está mexendo com cada um de nós essa noite. Está chacoalhando para levantar de nós valentes. E cada um de nós, aonde nós formos, com aquilo que é a nossa função, nós sermos representantes desse exército. Amém? Imagina um vale de ossos secos, meus irmãos. Olha o poder da palavra do Senhor. Leva um homem, um profeta, ao vale de ossos secos e diz: você acha que esses ossos, eles vão criar vida? O profeta diz: Senhor, se o Senhor falar, então profetiza. O que nós estamos esperando para fazer acontecer? O que nós estamos esperando para lançar uma palavra? Meus irmãos, aquilo que nós falamos é aquilo que nós vamos viver. O que nós temos profetizado, falado, declarado na vida dos nossos filhos, dos familiares, daquele amigo seu de faculdade, do trabalho, que às vezes até escarnece de você ser cristão. O que você tem semeado na vida dele? Tem concordado? Tem ficado calado? Nós, como um grande exército do Senhor, precisamos de fazer a diferença. E aqui Deus não está falando, você não é fraco não, tá bom? Não, Deus está falando, diga ao fraco, eu sou forte. Por quê, meus irmãos? Porque a nossa força não está em nós, está nele. A nossa força está em Deus. É por isso que vai acontecer. É por isso que vai dar certo. É por isso que esse exército é um exército que vai conquistar. É um exército que vai avançar. É por isso. Esse é o propósito da visitação do Espírito Santo. É nos ativar, é nos desamarrar. A palavra do Senhor em Hebreus 12, 27 e 28 diz assim: as palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Meus irmãos, eu creio, essa noite, numa visitação do Espírito Santo, para levantar e ativar um exército no propósito do Senhor. Fique de pé em nome de Jesus.